tudo bom? Alexandra Nascimento aqui, trabalhadora do reino. Seguimos com o nosso devocional diário. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, preciosa, precioso, que sempre está aqui comigo, né? Você que está aí acompanhando os nossos devocionais, os nossos estudos diários, que acontecem todos os dias, 7 e 17. E a gente está aí com o tema Uma Vida com Propósito, com o livro do... Qual é o nome do homem? Rick Warren. Esse livro transformou minha vida na minha adolescência. Eu tô trazendo ele novamente. Enquanto eu trago para vocês, eu também tô aprendendo novamente, relembrando coisas que eu não lembrava. Então, como ter uma vida com propósito, Alexandra? Para que eu vim no mundo, né? O que eu tô fazendo aqui? Por quê? Para quê? Como? Né? Então, você vai ter muitas dessas respostas respondidas aqui nesses nossos lives, nesses nossos encontros, tá? E se você já sabe que vem coisa boa por aí, já vai compartilhando com a amiga que precisa também aprender do reino, que também pode estar precisando de uma palavra amiga e tá faltando só o seu transbordo, tá bom? Transborda daqui, você transborda daí. E hoje o nosso tema vai ser sobre transformado pela verdade. É um tema bem curto, né? A gente viu ontem, se você perdeu, nós vimos ontem, foi o dia 23, foi sobre semelhança de Cristo. Deixa eu confirmar aqui. Dia 23. Como crescemos, né? Esse foi o tema de ontem. Como crescemos. Peraí. Que eu acho que ontem foi sobre semelhança de Cristo. Ontem foi a semelhança de Cristo e hoje nós vamos falar sobre como crescemos, né? Pega a tua Bíblia, não se deixa influenciar pelo que te dizem, mas toma tu mesmo tuas próprias conclusões, tá bom? E eu quero saber o feedback depois desses ensinamentos, o que eles têm tido de diferença na tua vida, tá? Se você ainda não fez seu devocional, vem comigo, vamos meditar na palavra. Antes disso, peça que o Espírito Santo possa ser teu direcionador, possa ser o teu conselheiro, possa ser o clareador, né? Possa clarear aí a sua mente, clarear te dê clareza do que a gente tem falado aqui, tá bom? Deus quer que cresçamos a semelhança de Cristo em tudo. Efésios 4:15. Ontem nós vimos que precisamos ser a semelhança dele. E eu tô muito nessa fase, né? De enraizar, de se parecer com o Senhor. Tanto que conforme eu falo pra vocês, eu também tô precisando ouvir, sabe? Porque a minha boca tá perto do meu ouvido. Então, se eu ter falado muito sobre isso, né? Seja mais parecida comigo. O que Jesus fazia, né? O que Jesus fazia? Jesus, ele perguntava mais, ele acusava nenhuma vez, né? Jesus, ele não tá segurando. Jesus, ele contava histórias, né? Ele era um homem comum, aparentemente uma pessoa comum, mas que fez grandes feitos aqui na Terra, uma inspiração. O propósito disposto para nós não é que continuemos como criança, que em Efésios 4:14, ele fala que a gente está aprendendo da palavra, mas a gente não deve ser como uma criança que só toma do leite, toma do mingau. Uma hora essa comida precisa ser uma comida mastigável, uma comida endurecida, que possamos crescer, estar adultos espiritualmente. Deus quer que cresçamos, né? Crescer dói, né? Eu bem sei te dizer que crescer dói, mas o objetivo do Pai Celestial é que amadureçamos e desenvolvamos a característica de Cristo. Aqui você vai terminar comigo, você vai ter sabido. A parte de Deus é a nossa parte, reprogramando o piloto automático. E por fim, deixa eu ver se tem aqui por fim. Não gosto de folhear assim. E por fim, o nosso exercício do dia, tá? Então, venham, sejam meus discípulos, Jesus disse. Então, Mateus levantou-se e o seguiu. Nada influencia mais sua vida do que os compromissos que você escolhe assumir, né? Eu decido, eu tenho uma escolha. Diga-me com quem está comprometido e lhe direi onde você estará em 20 anos. Tornamos-nos aquilo que estamos comprometidos. Isso traz para a nossa vida em tudo, né? Que eu me comprometo.
A verdade é que a gente sempre está comprometido com algo, né? Se eu não consigo ser disciplinada, eu estou comprometida com alguma coisa. Então, se eu não consigo ser disciplinada, é porque eu estou sendo comprometida com a preguiça. Se eu não consigo ser pontual, eu estou comprometida com a indisciplina. Aprendi isso esses dias. Então, que possamos ser comprometidos com o que nos agrega, que nos faz crescer de dentro para fora, do que importa para o que é fútil, né? Então, que possamos ser comprometidos com o Senhor, para que possamos florescer, possamos ter frutos lindos e maravilhosos na presença dele. Ou é nesse estágio de comprometimento que a maioria das pessoas perde o propósito de Deus para a vida. Muitos têm medo de se comprometer com qualquer coisa, simplesmente ficam vagando por aí. Outros assumem os compromissos superficiais com valores conflitantes, o que leva à frustração e à mediocridade. Que o nosso compromisso seja com ele, né? Com o tempo, as coisas podem simplesmente se perder. Já que tudo ao nosso redor se derreterá, a vida santa e piedosa devemos viver. Que vida santa e piedosa devemos viver? Tudo vai passar, né? Eclesiastes já fala, tudo é passageiro, tempo para isso, tempo para aquilo, né? Segundo Pedro 3:11. Então, devemos estar constantemente plantando, pensando no longo prazo. Curto prazo aqui, longo prazo na eternidade. Qual parte de Deus é a nossa parte, Alexandra? Qual? Tornar-se semelhante a Cristo é resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo para consumá-las. Uma vez que tenho decidido seriamente se tornar semelhante a Cristo, devemos começar a agir de maneira diferente. Né? Pelos frutos se conhece as árvores, não tem como uma tâmara dizer que é tâmara sem ela dar tâmara. Né? Não tem como eu dizer que eu sou um pé de limão, quando na verdade eu dou maçã. Né? Os meus frutos é que contam quem realmente eu sou, com que eu estou comprometido. A Bíblia diz, põe em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses 2:12. Esse versículo mostra duas partes do crescimento, pôr em ação. Não tem nada que esteja crescendo que não esteja em ação, né? Segundo é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós, ele está conosco em tudo. Né? Quando nossa mente é posta em ação para resolver quebra-cabeças, você não possui todas as peças, sua tarefa é juntá-las. Fazendeiros agem sobre a terra não para obter terra, mas para desenvolver o que já possui. Deus deu a você uma nova vida. Deus nos dá uma nova vida. E agora a responsabilidade nossa é desenvolvê-la com temor e tremor. Isso significa levar nosso crescimento espiritual a sério. Quando alguém se mostra negligente com o crescimento espiritual, isso demonstra que ele não entendeu as implicações eternas desse ato. Né? Que a gente tem um momento de realmente ser novo na fé e a gente tem um momento de começar a amadurecer. Então, aqui ele nos chama. Vamos tirar a nossa mente do piloto automático? Vamos juntos? Ser intencional em tudo que nós fazemos, né? Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Gente, eu tô vivendo tanto isso aqui. Tanto. O que eu penso, eu faço. O que eu penso, eu ajo. Meus resultados começam bem aqui, ó, na mente. Por isso que eu amo aprender sobre ela. Nosso segundo maior inimigo, o primeiro inimigo é o inimigo de nossas almas, mas o nosso segundo maior inimigo é nós mesmos. Precisamos aprender sobre nós para que não nos sabotemos, não nos destruamos, né? Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. O que tem passado pela tua mente? Pensamentos de paz, pensamento de alegria, pensamento de amor, pensamento de medo, de destruição. Eu era uma pessoa que eu vivia no medo direto. Hoje em dia, vira e mexe, ainda me pega. Né? Mas era um medo, uma angústia, uma sensação de e amanhã, e agora. Né? Deus é bom, tenho vencido isso pela vontade, bondade e misericórdia dele. Né? Sacrifícios. Mas isso foi um dos principais fatores que fez com que eu viesse buscar o Senhor mais, buscasse mais a palavra, mais sobre a mentalidade humana. Por que não aprender sobre o meu maior inimigo? Né? Como vencê-lo, como driblá-lo? Te chamo, te convido para fazer isso também. Segue aqui comigo. Né? O máximo que eu puder eu vou trazer aqui para que você consiga ter essa clareza e essa liberdade também. Tá? Então, cuidado com o que você pensa. O Senhor nos chama para que a gente pense em tudo que é bom, perfeito e agradável. Então eu tenho um mantra, né?
Me julguem, os religiosos. Eu tenho um mantra comigo que eu fico dizendo. Eu decido pensar, não é uma decisão, né? Eu decido pensar em tudo que é bom, perfeito e agradável. Eu decido pensar em tudo que é bom, perfeito e agradável. E aí eu tenho um outro mantra que eu repito na minha mente também, que é assim: eu me desfaço de todo pensamento de destruição, né? Eu me desfaço de todo pensamento. Sim, eu trio todos os meus pensamentos e deixo ficar apenas os que me agregam. Eu trio todos os meus pensamentos e deixo ficar apenas os que me fazem crescer, né? Quando a gente faz isso, a gente relembra a nossa mente, né? Isso é neurociência. A nossa mente, ela simplesmente, ela dá um chega pra lá, né? A nossa mente, ela dá um chega pra lá nos pensamentos negativos, nos pensamentos angustiantes. Seja bem-vinda, Laiane. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa. Tenha cuidado, que não é eu que estou falando, é o Senhor que está falando. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se os seus pensamentos hoje pudessem dizer algo, se os seus pensamentos hoje refletissem a tua vida, o que seria? Né? Como seria a tua vida? Se hoje a gente não está com a vida que a gente aceita, que a gente quer, que a gente gosta, é o resultado dos nossos pensamentos, né? Às vezes crença de não merecimento, às vezes crença de abandono, crença de escassez, ou o contrário, né? Eu sou abundante e eu penso, eu acredito, sou tanto que eu reflito nas minhas ações, reflito nos meus negócios, reflete nas minhas decisões. Então, se eu não sei se ele deixou isso aqui como exercício, mas eu colocaria isso como nosso exercício do dia, né? O que eu tenho pensado, né? Tem dirigido minha vida de forma leve, progressa, de forma abundante ou de forma destrutiva, né? Você diz: vou me esforçar para comer menos, fazer mais exercício, deixar de me atrasar, de ser organizado, parece eu. Sim, o autocontrole pode produzir mudança a curto prazo, mas cria uma constante pressão interna. A mudança não é natural. Então você acaba por desistir, abandonar a dieta, deixa de se exercitar e rapidamente retorna aos antigos padrões. Por isso também que eu gosto de aprender sobre a mente, porque existe um estudo que fala sobre o cérebro primitivo. E o cérebro primitivo, ele só quer saber do prazer, né? E o cérebro não primitivo, ele é racional. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. E eu particularmente posso lhe dizer que esse equilíbrio não é só com estudo. Esse equilíbrio ele precisa ser com o emocional, com o espiritual, corpo, mente e alma, sempre. Corpo, mente e alma. Porque senão a gente se autodestrói. Quem é que gosta de desconforto, né? O desconforto nos faz crescer, mas dói muito. Então, o cérebro, a mente, sempre vai querer o prazer, curto prazo. Comer, né? Comer agora, né? Se sentir satisfeito agora. Então, permita que Deus transforme em uma nova pessoa, mudando a maneira de você pensar. Romanos 12. Ele nos chama, renova a sua mente, levando cativo todo pensamento que está contrário à vontade dele. Esse é o meu pedido todos os dias. O nosso modo de pensar determina o modo de sentir, que determina a nossa maneira de agir. Eu aprendi isso de um psicólogo e eu estou vendo isso aqui agora novamente. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Sempre nesse loop, nessa consequência de um do outro, né? Paulo diz: deve haver uma renovação espiritual em seus pensamentos e atitudes. Efésios 4:23. Estudar é muito bom, mas precisa ter uma soma, né? O espiritual com o emocional. O espiritual com o conhecimento. Afinal, o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta, a falta dele aprisiona. Para ser semelhante a Cristo, você precisa desenvolver a mente de Cristo. Ele nos chama para que a gente tenha essa mente. Nos dá, Senhor, a mente de Cristo. Como era a mente de Cristo? É a gente passar por uma situação, passar por um desafio e se perguntar: como Jesus faria? Eu precisei ver isso em outro livro que não tem nada a ver com palavra, né? Jesus como inspiração. O que Jesus faria numa situação dessa? Para mim foi assim, um clique. Estou passando por um problema. Como Jesus faria? Fulano me persegue. Como Jesus faria? Estou passando por um problema emocional. Como Jesus faria? Né? E eu ainda gosto de fazer mais. Se Jesus está conosco, que Ele está conosco até no fim do século, eu pergunto: Senhor, como é que eu posso fazer? O
que te agrade, né? O Novo Testamento chama essa mudança mental de arrependimento. Você se arrepende sempre que muda a maneira de pensar, ao adotar o mesmo modo de pensar de Deus. Você assume a perspectiva e o foco de Cristo, né? Qual é o foco hoje, Deus? O que te agrada hoje, né? O poder das perguntas. Como eu posso fazer o que te agrada? Como eu posso trilhar um novo caminho, né? O poder das perguntas é melhor do que as afirmações destrutivas. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, não dá, né? Sobre ter as perguntas, as palavras certas na nossa mente, as frases certas na nossa mente, traz os resultados certos também, né? Então, ele fala que pensem da mesma maneira que Cristo pensa. É bem desafiador, né? Bem desafiador. Esse processo consiste em 2 etapas. O primeiro estágio dessa alteração mental é deixar de ter pensamentos imaturos e egocêntricos, né? Menina, parece que bate, que ontem eu estava vendo sobre um psicólogo, ele falava exatamente isso, sobre compras simbólicas, compras egóicas. Compras egóicas, pessoas que gostam de ostentar, a famosa ostentação. Vou comprar esse carro, vou comprar essa casa. Casa não digo, né? Mas eu vou comprar isso pra sociedade me ver. E tem as compras simbólicas, né? Que eu vou fazer porque vai aumentar o meu senso de merecimento, o meu senso de pertencer, o meu senso de contribuição, que são totalmente diferentes. A Bíblia diz, irmãos, deixem de pensar como crianças, com respeito a mim, ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Deus, o Senhor nos chama, sejam como crianças na presença dEle. Se quebrar, se quebrantar, se humilhar, se abrir mão do eu, né? Mas como adultos, pensando sobre a vida como algo sério, como algo que a gente tem que ter um olhar mais apurado, né? Deixar de viver apenas na sobrevivência, mas viver de forma intencional. Como eu posso ser intencional hoje, né? Crianças apenas na presença dele, perante algumas coisas que realmente nos exigem uma humildade, né? Esses dias até o Senhor me chamando, me falando, né, através da palavra, me dizendo que eu fosse simples como a pomba, né? Quebre esse orgulho, Alexandra. Seja simples como a pomba, mas não seja sagaz como a serpente. Entendeu? A gente conseguir esse equilíbrio, né? A criança, sim, como uma criança, né? Na infantilidade para perdoar, na facilidade para perdoar, para não ter rancor, para não ter orgulho, criança. Mas como um adulto bem atento, lembrando também das serpentes, né? Bem atento. O que isso vai me agregar? Será que isso me faz crescer? Será que isso não me destrói? Os bebês são por natureza egoístas, só pensam em si mesmos e em suas necessidades, são capazes de dar, só conseguem receber, né? Isso é um modo imaturo de pensar. Infelizmente, muitas pessoas jamais vão além desse tipo de pensamento. A Bíblia diz que o pensamento egoísta é a fonte do comportamento pecaminoso. Os que vivem segundo sua própria natureza pecaminosa só pensam nas coisas que essa natureza pecaminosa deseja. Romanos 8:5. Vou anotar. Romanos 8:5. O segundo estágio da mudança que leva a pensar como Jesus é começar a ter pensamentos maduros, concentrados nos outros. O Senhor, Ele ama que a gente faça pro reino. Quer seja o que a gente estiver pedindo, que a gente precise, Ele se alegra que aquilo seja contribuição pro reino, né? Seja uma casa, seja um carro, seja financeiro, seja emocional, seja uma formação, um crescimento. Se aquilo contribui pro reino, é batata que a gente consiga ter, né, esse pedido atendido no tempo dele. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Agora, né, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Hoje, muitos presumem que a maturidade espiritual é medida pela quantidade de informação bíblica e de doutrinas que conhecem. E não é. Embora o conhecimento seja uma das maneiras de medir a maturidade, isso não é tudo. A vida cristã é muito mais do que um conjunto de credos e convicções. A vida cristã é mais do que religiosidade. A vida cristã é um ato diário e constante. Quer eu me congregue, quer eu esteja em comunidade, indo para a igreja ou não.
É todos os dias. Ele é além de sentar em um banco. Nossos atos devem ser coerentes com a nossa fé. Respirar, né? Ser cristão em tudo, de dentro para fora, da essência para os resultados, da essência para as nossas atitudes. Então, o cristianismo, nossos atos devem ser coerentes, nossa crença deve ser confirmada no nosso comportamento. Né? De novo, como posso pensar como tu, Jesus? Como posso agir como tu, Jesus, nessa situação? Nos dá mais clareza e ter atitudes mais assertivas. O cristianismo não é religião nem uma filosofia, mas um relacionamento e um estilo de vida. Né? Como está o nosso estilo de vida hoje? Né? Como está o meu estilo de vida? É um estilo de vida que agrada a Deus? Ou será que é um estilo de vida que tem deixado ele entristecido? Né? Devemos pensar no bem deles. A Bíblia diz, devemos pensar no bem deles e tentar ajudá-los, fazendo coisas que lhes agradam. Nem mesmo Cristo tentou agradar a si mesmo. Romanos 15, 2. Nem Cristo fez só o que ele amava. Nem Cristo, né? Imagine nós. A vida em Cristo é uma constante é um constante abrir mão de si, abrir mão do eu, abrir mão da vontade, abrir mão dos prazeres. Né? Até porque ele nos diz porta estreita, porta larga. A porta larga da perdição. Porta estreita é de abrir mão do eu, é de persistência, é de constância, né? É de abrir mão do orgulho, abrir mão da natureza que quer reinar todos os dias. Pensar nos outros é a base para se tornar semelhante a Cristo. Esse tipo de pensamento não é natural, é contracultural, raro e árduo. Né? Até porque a palavra ela é totalmente contrária do que o mundo pinta. A palavra fala sobre perdoar, ela fala sobre não guardar rancor, fala sobre quebrar orgulho, fala sobre tudo isso. Justamente é o contrário. Ela não precisa ser explicada, por isso que diz como loucos. Né? É loucura, o evangelho é loucura. É loucura porque ela está na contramão do que o mundo pinta. O mundo pinta prazer, 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 prazer. Prazer nas redes, prazer no sexo, prazer nas drogas, prazer na bebida. Né? Ele pinta o eu, meu, só eu. Né? Para o meu prazer, para a minha vontade. E aí a palavra grita, a palavra prega, né? O Senhor nos chama. Pense no outro. Pense no reino. Né? Perdoe, ame como uma criança. Né? Então, é desafiador. Nós temos esse desafio diário e constante. Por isso não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. Deus nos deu espírito. Seu espírito. Por isso não pensamos. Olha aí, gente. Isso aqui para mim é novo. Essa linguagem dele é diferente, mas eu vou revisar. Deus nos deu o espírito. Por isso não pensamos como pensam as outras pessoas desse mundo. Né? Se a gente não pensa como os demais, a gente também não age como os demais. Já que nossos pensamentos, nossas ações são reflexos dos nossos pensamentos. Né? Então, em alguns capítulos mais adiante, se não ficou claro para você, veremos ferramentas que o Espírito Santo usa para nos ajudar a crescer. Você quer estar comigo aqui junto nessa jornada de crescimento? Nos próximos capítulos nós teremos novas ferramentas para nos ajudar a crescer espiritualmente. Tá bom? E o exercício de hoje: nunca é tarde demais para começar a crescer. Se a gente está vivo, ainda há esperança. Se a gente está vivo, ainda há chance, né? Deixem que Deus transforme por meio da completa mudança da mente. Assim, conheceremos a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. O Senhor, Ele tem para nós o que é bom, perfeito e agradável. Mas tem que ter a condição, né? Se a gente se deixar transformar por meio da completa mudança da mente. Né? Bom, perfeito e agradável é possível se eu me deixar transformar pela completa mudança da minha mente. Pensando como o mundo, não tem como ter o que é eterno. Pensando como eterno, não tem como ter o que é do mundo. As duas coisas não se unem. É água e óleo. Né? Em qual área eu preciso parar de pensar do meu jeito? Né? Eu sou a primeira a aprender aqui junto com vocês. Em qual área da minha vida, emocional, física, espiritual, seja o que for, preciso parar de pensar do meu jeito para começar a pensar do jeito de Deus?
O que é que eu estou tentando colocar a minha mão? Né? Mais do que a mão dele. O que é que eu não estou percebendo que não é com o meu braço? A gente tem que ter essa maturidade. O que é que eu preciso? O que é que é eu botando o pé no mar e o que é Deus abrindo o mar? Né? Para que a gente nem se torne... a gente não se torne o que faz demais, quer fazer como Sara, que deu largar como serva para o marido para ter um filho, uma promessa que era do ventre dela, e nem sermos omissos, nem sermos preguiçosos em achar que esperar que só Deus vai fazer tudo, né? Então, que o Senhor possa ser nosso direcionador para que a gente possa ter essa alteração da nossa mente. Que a nossa mente nos dê clareza para ter novas ações diferentes, sentimentos diferentes e ações diferentes, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês que estão aqui comigo sempre. Fica aí a reflexão. Vou colocar nos stories essa fotinha, né? Romanos 12:2 para a meditação do dia. Perdeu o início, já volto, vou deixar salvo. E amanhã nós iremos ver 7:17, nosso dia, horário oficial. Transformado pela verdade. Amanhã nós iremos ver a continuação desse, tá? Se é difícil alterar nossa mente, mudar a nossa mente, amanhã nós iremos ver os passos para poder essa mente ser renovada, alterada. Para que as ações, os sentimentos mudem, para que as ações mudem, tá bom? Transformados pela verdade. Vamos ver, permanecendo na palavra, devo aceitar a autoridade de Deus, da Bíblia, devo assimilar a verdade, né? E muito mais, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês, honra a companhia de vocês. Que o Senhor seja o teu direcionador, o Espírito Santo seja teu guia em todas as suas decisões hoje. Peça isso, que Ele vai te direcionar e te auxiliar, tá bom? Terça-feira maravilhosa para vocês e até a próxima! Em pé! Nos vemos amanhã.